O CNJ em Ação começa agora. No programa de hoje você confere os últimos detalhes da nossa retrospectiva. Vai saber quais os eventos que vão movimentar o judiciário e como acompanhar o Conselho nas redes sociais. E você vai ver ainda uma entrevista com o juiz André Goma. Ele é membro do Comitê Gestor da Conciliação. Nós vamos falar sobre o treinamento para sensibilizar conciliadores e mediadores que atuam em grandes eventos. Tudo isso e muito mais a partir de agora no CNJ em Ação. E a gente começa esta edição mostrando a nossa última reportagem da retrospectiva do primeiro semestre. Você assiste agora as principais decisões do CNJ no mês de junho. Começou a ser julgado o processo administrativo disciplinar contra o desembargador Jaime Ferreira de Araújo. Ele foi acusado de assediar uma candidata que disputava o concurso de juiz substituto do Tribunal de Justiça do Maranhão. Para a relatora, a conselheira Maria Cristina Peduzzi, deve ser aplicada a disponibilidade remunerada ao magistrado, que teria trocado telefonemas considerados inadequados com a candidata. Eu jamais aqui cogitei de enquadrar na previsão, a hipótese na previsão de assédio sexual de forma nenhuma, não está configurado. Houve uma conversa inadequada, de conteúdo inadequado, para, naquela oportunidade de realização de uma prova oral. E o que foi ali constatado é de que o desembargador teria trocado telefonemas pretéritos com a candidata. A conselheira Gisela Gondim divergiu. Para ela, deve ser aplicada a pena ainda mais rigorosa. Jaime Araújo Ferreira valeu-se da sua condição de avaliador no concurso público para ingresso na carreira da magistratura no Estado do Maranhão para estabelecer com pelo menos 3 candidatas, esse processo refere-se a uma, mas os autos dão conta de mais 2, diálogos absolutamente impróprios para a fase de arguição oral, fazendo perguntas de cunho pessoal e insinuações de nítida conotação afetiva. Essa questão que foi colocada na tribuna, eu vou responder, a questão do assédio, é uma questão não é fato. Né? A meu ver, os fatos narrados no processo, eles dão conta, sim, da configuração de assédio sexual. O processo polêmico dividiu os conselheiros. Guilherme Calmon também votou pela pena de disponibilidade remunerada, quando o magistrado fica afastado e continua recebendo salários. E ainda fez uma proposta para a realização dos concursos. Mas chama atenção até para uma das propostas de alteração da Resolução 75, que está na pauta, de gravação não só de som, mas também de imagem da prova oral. Ou seja, na Resolução 75 só se refere à gravação de som. E na proposta de mudança, isso vai permitir também que os tribunais gravem as imagens. Por maioria dos votos, foi aplicada a pena de disponibilidade remunerada. Durante a sessão, o CNJ analisou um processo administrativo disciplinar contra o desembargador Carlos Prudêncio. Ele foi flagrado em escutas telefônicas feitas pela Polícia Federal e teria conhecimento de abuso sexual praticado contra menores de idade e não tomou nenhuma medida para impedir o crime. O relator, conselheiro Emanuel Campelo, considerou que o desembargador não cometeu irregularidades, apesar de ter trocado conversas de cunho sexual. Todos os depoimentos colhidos e de todas as provas constantes dos autos resultam apenas indícios, nenhuma prova concreta de que o amigo do requerido estivesse se relacionando com a pessoa menor de idade com a sua conivência. O conselheiro Gilberto Martins apresentou voto divergente. Para ele, o desembargador do Estado de Santa Catarina, Carlos Prudêncio, merece penalidade de aposentadoria compulsória. O representado não só tinha conhecimento de que Nauro realizava programa com uma moça de 16 e de 17 anos de idade, como incentivou tal prática e acertou detalhes de futuro encontro, aconselhando Nauro a levar para a moça as roupas que havia prometido. Em seguida, o conselheiro Rubens Curado leu parte da conversa telefônica. Diz o seguinte, abro aspas, o Pardal. Eu estava ligando ali nesse celular dela para ver se a minha paixão está aí perto. Aí responde o desembargador. Para saber se atua aquela aquela moça. Sim, tá te esperando. Já foi, falou com a mãe dela, tá autorizadíssima. Tá autorizada,
Já. Eu vou criar, então. Pode botar no colo e criar. 16 anos. Por maioria dos votos, a divergência foi aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça. O desembargador Carlos Prudêncio recebeu a pena de aposentadoria compulsória. Depois, os conselheiros julgaram a reclamação disciplinar contra o magistrado Natanael Cônsulo da comarca de Trairi, no Ceará. De acordo com a denúncia feita pelo Grupo de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado, o juiz concedia liminares para limpar o nome de consumidores com restrições no Serasa e SPC. Além disso, foi forjada a criação de uma associação de defesa do consumidor. No voto, o Corregedor Nacional de Justiça, Francisco Falcão, foi a favor da continuação das investigações com o afastamento do magistrado. Tais acusações fazem premente investigação mais profunda, o que se dará, obviamente, no bojo do procedimento administrativo que ora se ratifica a sua instauração. É de se lembrar ainda que este procedimento disciplinar de investigação, reclamação disciplinar, não tem o condão de ser exauriente em suas conclusões, bastando indícios suficientes na prática de infração disciplinar por parte do reclamado. A conselheira Maria Cristina Flinsheisen, relatora do processo administrativo disciplinar contra o magistrado, acompanhou o voto do Corregedor Nacional de Justiça. Eu acompanho integralmente o voto do senhor Corregedor pela continuação do procedimento administrativo disciplinar e pela existência do perículo in mora e do fumus bonius para a manutenção do afastamento. A decisão foi unânime. Os conselheiros analisaram um procedimento de controle administrativo do Tribunal de Justiça do Paraná, que trata de concurso de remoção do 6º Cartório de Curitiba. O conselheiro Emanuel Campelo abriu divergência da relatora, a conselheira Débora Ciossi. Segundo ele, um dos candidatos do concurso se sentiu prejudicado no critério de desempate adotado pelo Tribunal Paranaense. O Estatuto do Idoso não se aplica à hipótese, uma vez que os concursos de remoção para outorga de delegação notarial e de registro são regidos por leis especiais. O critério de desempate no certame, objeto do presente PCA, deve ser o previsto no item 2 da Lei Estadual número 14.594 de 2004. Na sequência, a conselheira Luísa Cristina Flinsheisen entendeu que o Estatuto do Idoso estabelece preferência para o ingresso no concurso. Na verdade, o Estatuto do Idoso, ele estabelece a preferência para o ingresso. Tratando-se desse concurso de notários de remoção, o desempate é pelo tempo de serviço público, como previsto na Lei Estadual 14.594. A conselheira Maria Cristina Peduzzi teve outro entendimento. Para ela, a aplicação da Lei do Idoso para ingresso não cabe em concurso de remoção. São 2 idosos. Eu tenho que aplicar o critério específico da lei de regência, que é a lei estadual, que estabelece o tempo de serviço como norte. Já o presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, votou com a divergência. Por maioria dos votos, o procedimento foi julgado procedente. Processo julgado procedente por decisão majoritária. E na próxima semana, com o fim do recesso forense, você vai acompanhar a volta do trabalho do Conselho Nacional de Justiça com a sessão de número 192. E veja agora notícias de destaque do Conselho Nacional de Justiça. A fiscalização aconteceu depois do Conselho Nacional de Justiça receber denúncia de que jovens dividiam celas com criminosos. O juiz auxiliar da presidência do CNJ, Márcio da Silva Alexandre, visitou as penitenciárias e cadeias públicas mineiras. Lá ele encontrou jovens em conflito com a lei, dividindo cela com adultos em prisões e penitenciárias por falta de vaga no sistema socioeducativo. Eles tinham, pelo menos foi o que eles relataram para a gente, poucas horas de sol, exposição ao sol, não tinha nenhuma atividade ressocializadora, não tinha educação, não tinha lazer, não tinha atividade profissionalizante, enfim, eles estavam cumprindo pena em regime integralmente fechado, tanto quanto os demais presos que estavam na unidade. O juiz do CNJ também visitou a cadeia pública de Santa Luzia e o presídio de Juatuba, acompanhado de um juiz do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
Para ele colocar os menores em convívio com adultos criminosos, o Estado estaria reduzindo a maioridade penal, já que eles não estudam e não cumprem a finalidade socioeducativa. No Estado, esse regime suporta receber 1.300 jovens infratores e já conta com mais de 1.600 meninos e meninas internados. O Estatuto da Criança e do Adolescente só permite que um adolescente possa ficar internado excepcionalmente em uma unidade prisional por 5 dias, enquanto não se consegue vaga no sistema socioeducativo. Um deles estava lá há mais de ano. Todos os menores estão presos com conhecimento do governo, que repassou o número exato dos jovens ao judiciário, que tinha ciência do problema. Outra preocupação do CNJ é que o Ministério Público Mineiro também sabia da irregularidade. Com a falta de vaga, a Polícia de Minas não tem registrado a ocorrência para crimes de menor potencial ofensivo, como tráfico, roubo sem arma de fogo ou agressão. O juiz do CNJ reuniu com representantes do governo de Minas Gerais na busca de soluções. Uma delas é a retirada desses jovens do convívio com os adultos em 30 dias. Outras 5 novas unidades para menores devem ficar prontas no prazo de 1 ano. O Conselho Nacional de Justiça ficará responsável pelo desenvolvimento técnico da unificação das versões do PJE, que tem como objetivo fazer com que os órgãos do Judiciário atuem na mesma plataforma e tenham acesso às melhores funcionalidades. Para garantir a segurança das migrações, todas as funcionalidades serão testadas pelos tribunais e só depois haverá a utilização de uma única versão do PJE, que é um sistema desenvolvido pelo CNJ para automação do Judiciário. O cronograma prevê 6 meses para a unificação das funcionalidades da versão da Justiça do Trabalho, que já possui 70% das 1.479 varas dos 24 tribunais regionais do trabalho no PJE. A unificação da Justiça Federal está prevista para o dia 17 de agosto. Quer saber mais dos principais assuntos e como acompanhar o Conselho nas redes sociais? Veja agora no quadro Tá na Rede. O destaque nessa semana são as regras eleitorais. Nos 3 meses antes das eleições é proibida a realização de shows em inaugurações de obras públicas. Ao descumprir a norma, o candidato beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito à cassação do registro ou do diploma. Para ter mais informações, basta acessar facebook.com/cnj.oficial. É o CNJ aproximando a justiça do cidadão brasileiro. No Instagram você também pode saber mais sobre as regras eleitorais. Acesse CNJ_oficial no Instagram. No Twitter é possível acompanhar o mesmo tema. Se você deseja receber diariamente informações sobre cidadania e justiça, siga o CNJ no Twitter. Acesse twitter.com/CNJ_oficial. O CNJ está ainda no YouTube. Acesse youtube.com/CNJ. O CNJ tá na rede. E chegou o momento de você se programar para conferir os próximos eventos que vão marcar o Judiciário. Confira os destaques. Entre os dias 13 e 15 de agosto, será realizado o curso sobre planejamento, licitações, contratação, execução e fiscalização de obras públicas, de edificações administrativas. As aulas serão dadas no Conselho da Justiça Federal em Brasília. E nós vamos agora fazer uma rápida parada. Daqui a pouco eu converso com o juiz André Goma, ele que é membro do Comitê Gestor da Conciliação. Até já. O CNJ em Ação está de volta com o quadro Bastidores e no programa de hoje eu recebo o juiz André Goma, ele que é membro do Comitê Gestor da Conciliação e nós vamos conversar sobre o treinamento para sensibilizar conciliadores e mediadores que atuaram em grandes eventos, como a Copa do Mundo, né, doutor André? Inicialmente já tratando da Copa do Mundo. Bom, na verdade, há um treinamento para esses juízes, essas pessoas envolvidas, tanto na conciliação quanto também na mediação, já há um treinamento, um preparo para essas pessoas. Nesse caso aqui específico, houve um treinamento para assim, uma questão mais cultural mesmo, para lidar já diretamente com o público que vem de outros países para a Copa do Mundo.
Olá, antes de mais nada, obrigado pelo convite. De fato, nós vivemos uma situação bem peculiar nesse ano de 2014, que nunca antes o Poder Judiciário foi tão demandado por pessoas de culturas tão distintas. Né? E isso, a tendência é continuar, não só com as Olimpíadas, daqui a 2 anos, mas também com eventos internacionais. Isso faz parte de um processo de globalização, o incremento de turismo também no Brasil, desses turistas estrangeiros. E com isso se faz necessário um treinamento de sensibilização cultural dos conciliadores e também de prepostos da empresa, né? Porque muitas vezes, como nós falamos, a cultura é o software da mente. Sim, né? Você bota um software diferente e vai funcionar de um jeito diferente. Né? A interpretação muda, não só na linguagem, até na própria movimentação, na gesticulação muda. Ou seja, um turista italiano, por exemplo, provavelmente vai falar com outro tom, de uma outra forma, e muitas vezes pode não estar aborrecido. Ele pode estar só falando de uma forma mais enfática. Seguramente não é o mesmo que se espera, se imagina, de um turista inglês ou escandinavo. Né? Então, o atendente, ou conciliador, ou preposto, compreender essas distinções culturais é muito importante até mesmo para que ele possa se comunicar melhor. E como é que foi realizado esse trabalho? Então, o CNJ já possui há alguns anos os treinamentos em conciliação, treinamentos de prepostos, treinamentos de mediadores, e foi inserido nesse treinamento um módulo de sensibilização cultural, que fala um pouco o que é cultura, quais são os componentes dessa sensibilização, né, e até chegar um momento em que o conciliador ou o preposto começa a ter mais empatia por uma pessoa de uma cultura diferente, apesar dela se comunicar, seja com linguagem verbal, seja com linguagem corporal, de uma forma tão diferente. Bom, nesses casos, não necessariamente foram escolhidos alguns países ou foram como modelo, como exemplos, ou não foram? Foi um curso assim, de forma geral mesmo? Foi um curso mais amplo. Exatamente porque nós tivemos e seguramente ainda teremos turistas do mundo inteiro. Então, a principal preocupação é até também não rotular ou imaginar que todo turista italiano vai se comportar vai gesticular demais, né? Exatamente. Mas fazer com que os conciliadores estejam atentos a um componente cultural na comunicação, nos juizados dos aeroportos e nos juizados do torcedor. Esses são os locais já destinados e foram destinados já também na Copa. São em especiais aeroportos. Nesse primeiro momento foi dado esse treinamento exatamente porque onde nós imaginamos um fluxo maior de demanda, nos aeroportos e os juizados do torcedor. Mas esse material já foi incorporado ao material dos treinamentos comuns. Então, mesmo, vamos dizer assim, no interior da Bahia, a pessoa ainda vai ter um componente de sensibilização cultural, no fundo, porque isso também é necessário considerando as características do brasileiro. Imagina se um gaúcho vai responder da mesma forma que um baiano, por exemplo, ou um paraense. Agora, uma outra vertente, né? Essa sensibilização cultural. E um dos outros aspectos que é muito importante do treinamento que está sendo oferecido é romper uma visão de que se permite brigar no judiciário, né? Conciliação é um lugar de entendimento. Então, o próprio treinamento básico do conciliador sinaliza que o conciliador precisa conseguir fazer com que as partes se vejam, não necessariamente em lados opostos, né? Então, pegar um exemplo, passageiro que está tentando embarcar, né, sem o documento de identidade, né, e a companhia aérea, eles têm o mesmo interesse que ele viaje e viaje com segurança. Agora, como é que isso se realiza? Vai depender do contexto. Perdeu a identidade, então uma solução vai ser uma. Esqueceu em casa, a solução vai ser outra, né? E, no fundo, muitas vezes, nesses pequenos conflitos de aeroportos, se imagina que o consumidor está contra a empresa ou que a empresa está contra o consumidor. O papel do conciliador nesses treinamentos, inclusive, está sendo frisado de uma forma bastante enfática, é mostrar que estamos todos do mesmo lado.
O trabalho foi feito exclusivamente com membros do Poder Judiciário, ou seja, pessoas envolvidas na mediação, na conciliação, ou, por exemplo, com companhias aéreas, como o senhor citou agora? Então, o curso de prepostos foi feito com companhias aéreas. Né? Por que isso é tão importante? Os nossos números estão mostrando que quando fazemos treinamento do preposto, ou seja, numa conciliação, o preposto é treinado para atender de uma forma sorridente, de uma forma suave o consumidor e não entrar de rosto fechado, não cumprimentar e achar que o problema é o consumidor. Né? Então, ele é literalmente treinado a negociar, se comunicar de uma forma mais eficiente, né? E pensar em soluções. Né? Nesse contexto, nós estamos recebendo números que mostram que os índices de conciliação aumentam 110% quando há treinamento de prepostos. E veja como seria ineficiente dar treinamento para conciliadores em sensibilização cultural, enquanto uma das partes não entende que um estrangeiro pensa de uma outra forma que o brasileiro, e nós precisamos não só respeitar, mas ter empatia também. Sim. E algumas vezes é colocar isso na mesa. Olha, aqui no Brasil, esse tipo de comunicação é feito normalmente assim. É impressão minha ou nós estamos vivendo uma situação de diferença cultural? Bota isso na mesa. Porque o estrangeiro seguramente vai virar e falar assim, talvez realmente seja uma questão cultural por causa disso e disso. E aí, a partir daí, a experiência passa a ser uma experiência mais agradável para quem está em mesa de conciliação. Essa própria pessoa acaba virando ali um disseminador, uma propaganda, né, boa do país. Porque, veja bem, imagina aqui, você sai de um outro país, vem assistir um evento como esse Copa do Mundo, vem para se divertir, e chega aqui e tem um transtorno. Tudo bem, pode acontecer, né? Às vezes acontece, mas e como foi dada a forma para solucionar esse problema é muito mais importante, né? Perfeito. Foi remediado ali, teve um tratamento adequado, conforme aconteceu, um desvio, uma bagagem, alguma coisa assim. Pode acontecer? Pode, não só aqui, em outros países isso ocorre também. Mas como foi dado esse tratamento? Imagina, a pessoa depois vai ter que sair do país para vir aqui numa audiência. Não vai acontecer. Inviável. Né? E mais do que isso, com isso a gente começa a dar o rosto do brasileiro para o Poder Judiciário brasileiro. Porque o brasileiro é cordial, ele é agradável. Ele é, exato. Né? É algo que nós nos orgulhamos desse componente do brasileiro. Então, isso precisa ser trazido para o Poder Judiciário também, de uma forma consciente. Né? E aí, o ponto de sensibilização cultural. Nós temos a pessoa que sai, ela acaba saindo satisfeita. Nós estamos aí no lucro dessa propaganda que eu acabo de mencionar, de certa forma é uma propaganda positiva do país. E, por outro lado, nós conseguimos não levar para o judiciário determinados casos que vão ajudar a abarrotar e são resolvidos ali imediatamente. Imediatamente, exatamente. E um outro aspecto que é bastante positivo é que muitas vezes nós, operadores do direito, vivemos uma ficção de que todo caso tem solução. Né? Mas o exemplo que você deu foi um ótimo exemplo. Tem alguns casos que, se for deixar alguém litigar e um juiz decidir, ele não vai ter solução, porque a pessoa vai abandonar no meio e vai sair com uma imagem negativa do país, como você muito bem colocou, da empresa aérea e do judiciário. Tá certo. Bem, doutor André Goma, mais uma vez, muito obrigado pela presença, pelos esclarecimentos. Muito obrigado pelo convite. E o CNJ em Ação de hoje fica por aqui. Obrigado e até o próximo encontro.